Então, aquilo que nós dissemos anteriormente, Paulo olha para a revelação do ministério de Moisés, que revelava a lei, e a lei condenava o homem. E o homem teria então necessidade de um Salvador. Então a lei revelou o pecado, mas não revelou a solução do pecado. E ele olha para o seu ministério, que revelou a solução do pecado, que é Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós. E o seu ministério revelou a igreja, a reunião então dos salvos, o corpo de Cristo na terra. Revela também o arrebatamento dessa igreja e a certeza de salvação de toda essa igreja. Então são revelações superiores. E ele olha e diz: mas por quê? Moisés era muito melhor do que eu. Moisés tinha maior importância do que eu. E eu fui escolhido para trazer essa mensagem à igreja, a revelação da igreja ao mundo. Então ele olha para ele e vê que ele não é digno disso, mas Deus o está usando para isso. Parte 1 aí, Paulo apresenta então o conteúdo dos vasos de barro. Número 4. Qual é o conteúdo dos vasos de barro, segundo Paulo? Então, um conteúdo genuíno, um conteúdo que rejeitava coisas falsificadas e um conteúdo de coisas espirituais transparentes. Então, esse era o conteúdo dos vasos. Número 5, vamos ver agora detalhadamente esse conteúdo dos vasos. Por que Paulo diz que o conteúdo do vaso era genuíno? Então Paulo indica a debilidade e a pequenez de tal utensílio diante da sua riqueza interior. Paulo apresentou o caráter sobrenatural do seu ministério. O apóstolo surge como uma mensagem de esperança e, agindo como um bom mestre, declara que o conteúdo de seu ensino não é falsificado. Então Paulo se apresenta aí como frágil, mas tendo um tesouro dentro de si, o conhecimento de Cristo e a presença do Espírito Santo. Então, um poder imenso de revelar a salvação e de trazer bênção às pessoas através dos sinais e prodígios, maravilhas de Deus. E ele se defende dizendo que a sua mensagem tinha um caráter então sobrenatural. Ele não trazia aí uma mensagem humana. Ele não trazia uma solução humana para as pessoas, mas ele trazia uma solução sobrenatural, espiritual, poderosa em Deus. E ele defende então que o seu ensino não era falsificado. Falsificado é aquele que trazia apenas sabedoria humana. É aquele que trazia sempre só a solução humana para as coisas. Mas Paulo trazia as coisas espirituais, sobrenaturais, acima das naturais. Número 6. Naqueles dias surgiam pregadores que falavam como meros profissionais. Qual era o conteúdo de suas mensagens? Sem nenhum compromisso com a veracidade daquilo que pregavam, eram discursos vazios com elementos falsos, à semelhança dos comerciantes desonestos que adulteram as substâncias originais de seus produtos, misturando-as com algo mais barato para enganar seus clientes. Esses falsos pregadores, falsos mestres que surgiam ali naquele tempo, eles pregavam uma mensagem que não tinha compromisso com a Bíblia, com a verdade da palavra de Deus, nem com a pregação de Jesus Cristo. Eram discursos aí vazios, porque não tinha o poder de Deus, não tinha aí o convencimento pelo Espírito Santo, não tinha aí os sinais, prodígios, maravilhas, confirmando esta palavra como sendo de Deus. Então, Paulo se comparava com comerciantes que vendiam, por exemplo, você vai comprar feijão e lá dentro do feijão tem umas pedrinhas, tem ali uns pedacinhos de mato, que vão adulterar esse feijão, vão fazer ele ficar mais pesado do que deveria ser, ter mais volume do que deveria ter. Então você vai comprar, por exemplo, café em pó, e lá dentro tem pó de milho, às vezes, outra coisa. São produtos adulterados, que têm o mesmo volume, a mesma a parte de fora, a fachada, né, a aparência, como se fosse original, como se fosse perfeito, mas está misturado com outra coisa, que vem muitas vezes prejudicar o sabor, né,
e altera o peso, altera a qualidade do produto. Então, assim também Paulo comparava aqueles falsos mestres, aqueles falsos pregadores que estavam surgindo. Eles traziam uma parte do evangelho, verdadeiro, legítimo, mas no meio colocavam alguma coisa que adulterava esse evangelho, que levava para outro rumo. E assim a palavra de Deus era falsificada. E Paulo diz, não, eu sou diferente, eu prego o evangelho legítimo. Paulo não pregava para agradar as pessoas, mas para agradar a Deus. Por isso ele diz, ó, eu tenho uma consciência pura diante de Deus, eu prego o evangelho diante de Deus, eu falo aquilo que Deus quer falar, não o que vai agradar as pessoas. Número 7. Por que Paulo diz que o conteúdo do vaso rejeitava coisas falsificadas? Então, rejeitava qualquer coisa falsa ou vergonhosa que corrompesse a mensagem do Evangelho de Cristo. Seus oponentes acusavam-no de que havia conteúdos adulterados e falsos em seus discursos. No entanto, Paulo refuta essa acusação afirmando que a mensagem que ele e seus companheiros anunciavam era genuína e verdadeira. Olha, Paulo está dizendo que o conteúdo do vaso, ou seja, o Espírito Santo, rejeitava as coisas falsas. Então, quando ele ia pregar, que ele queria dizer alguma coisa que era contrária ao Evangelho, o Espírito Santo lá dentro avisava que aquilo ali não estava correto. O Espírito Santo rejeita as coisas falsas. Você, quando vai pregar, que você fala uma coisa que não condiz com a palavra de Deus, imediatamente você ali percebe que está errado, você corrige. Porque o Espírito Santo lá, ele rejeita, ele vai dentro da palavra de Deus. Se você falar alguma coisa fora, dá aquela dúvida. Vai dar um problema para você na hora. Então você deve corrigir. E o apóstolo Paulo diz, olha, eu prego na presença de Deus. E o Espírito Santo rejeita qualquer coisa que é falso, que não combina com a palavra de Deus. Por isso que tem tanta gente por aí falando coisas que não condizem com a palavra de Deus, não condizem com o verdadeiro e legítimo Evangelho, porque não leem. Então, quando falam, o Espírito Santo rejeita, mas a pessoa não sabe o corrigir, não sabe o que é certo. E fica errado mesmo. Por que Paulo diz que o conteúdo do vaso era de coisas espirituais transparentes? Então Paulo diz que o que pregava era algo revelado, a palavra de Deus, a verdade do Evangelho, as boas novas. Por ser algo tão glorioso, Paulo sente-se animado a seguir, proclamando o Evangelho com franqueza e audácia. Então veja bem que Paulo diz que pregava as coisas reveladas por Deus. Ele ia buscando, orando, jejuando, estudando muito, né, os seus pergaminhos, estudando a palavra de Deus, a lei que já existia, escrita, os escritos que estavam surgindo dos apóstolos, né? Então ele lia, estudava e orava muito, pedia revelação a Deus. E ele pregava essa palavra, então, revelada, que ia sendo revelada, que ele ia transmitindo, ensinando. Funciona assim. Quanto mais você semeia, mais Deus lhe dá a revelação, mais Deus lhe dá a sua palavra, para que você semeie mais ainda. E assim Paulo fazia. E ele cada dia se animava mais, vendo o resultado dessa pregação do Evangelho. Número 9. Quais os elementos do conteúdo desse tesouro guardado em vaso de barro, segundo os versículos 2 e 3? Então os elementos aí principais eram a palavra de Deus, a verdade, o Evangelho. Então esse tesouro de Deus é a palavra de Deus, a verdade, o Evangelho. E nós sempre devemos lembrar que aí tudo unido ao Espírito Santo, né? Nesse tesouro devemos incluir sempre a presença poderosa do Espírito Santo em nós, porque Ele é que vai dar-nos a revelação, é Ele que vai convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Então, sem o Espírito Santo, esse tesouro não é tesouro. É preciso sempre ter aí o Espírito Santo unido. Então, a palavra de Deus, sempre a verdade de Deus, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na pergunta número 10, no versículo 4, Paulo chama Satanás de Deus desse século, a fim de mostrar que o opositor rege o pensamento predominante do mundo. O que isso quer dizer?
Então, principalmente, isso quer dizer que não era a palavra que Paulo pregava que era falsa, era Satanás que ludibriava as pessoas, enganava as pessoas, impedia que as pessoas ouvissem a mensagem e recebessem a revelação. Satanás que impedia as pessoas de abrir o coração para ouvir e aprender a palavra de Deus e serem salvos. Então, ele diz a palavra século, então, aparece no grego bíblico como